Olá, tudo bem, alunos queridos? Hoje nós vamos ter uma aula muito interessante falando sobre o panorama atual da população mundial. Dinâmica populacional. Vamos estudar um pouquinho sobre o panorama atual da população mundial. Quais são as tendências populacionais mundialmente falando? Nós podemos observar por dados estatísticos que as principais tendências mundiais são a redução das taxas de natalidade, o aumento da expectativa de vida, participação das mulheres no mercado de trabalho e a ampliação dos fluxos migratórios. As taxas de natalidade vêm diminuindo desde o século XIX e o início do século XX nos países de economia mais desenvolvidas. Isso se deve, sobretudo, ao processo de êxodo rural e à urbanização, que transformaram o modo de vida de grande parte das populações que passaram a viver nas cidades. Aqui no nosso texto, nós temos dois conceitos importantes em geografia, que são o êxodo rural. O que é mesmo o êxodo rural? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo, é a migração do campo para os centros urbanos. E urbanização, que se refere urbanização, o crescimento das cidades. Nós podemos pensar aqui, mas por que as taxas de natalidade elas estão diminuindo? Elas estão em queda no mundo inteiro. Quais são as razões que elas estão em queda? Primeiro, essa urbanização da população, o planejamento familiar e a disseminação dos métodos contraceptivos. Mais algumas características que podemos determinar em relação à diminuição das taxas de natalidade são a ampliação dos gastos familiares com moradia, a educação dos filhos, saúde, lazer, vestuário, transporte, associado ao uso de métodos contraceptivos e a maior participação da mulher no mercado de trabalho, contribuíram para que ocorresse uma importante diminuição das taxas de natalidade em muitos países desenvolvidos. O planejamento familiar é importante também nesse contexto que nós estamos estudando e o porquê dessa queda da taxa de natalidade. Mas o que é mesmo planejamento familiar? Conjunto de medidas que auxiliam pessoas a planejar a chegada de filhos ou a adiar o crescimento familiar. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Como é calculado o crescimento vegetativo? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo, é a diferença da taxa de natalidade com a taxa de. Nesse gráfico, nós podemos observar a distribuição da população mundial. A Ásia, com
4 bilhões e 100 milhões de habitantes, correspondendo a 60% da população mundial. Europa, 10,9%. América do Norte, juntando com a América do Sul, 13,5%. África, 14,9%. E a Oceania, 0,5% da população mundial. Neste mapa, nós podemos observar a distribuição da população mundial. Em destaque, nós temos o Brasil, Estados Unidos e Rússia com entre 100 e 499 milhões de habitantes. Em destaque aqui, podemos observar em azul escuro Índia e China, com mais de 1 bilhão de habitantes. Crescimento vegetativo. Mas o que corresponde ao crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aí nós vamos ter esse dado geográfico do crescimento vegetativo. Fecundidade. O que é fecundidade mesmo? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo, número médio de filhos por mulher. Nessa reportagem, nós podemos observar queda no número de filhos por mulher no Brasil e por região. Também podemos lembrar de alguns países. Países desenvolvidos como Japão, 1,5 filhos. Suíça, 1,6. Estados Unidos, 1,9. Países subdesenvolvidos, nós temos o Brasil, 1,7. Índia, 2,3. México, 2,1. África do Sul, 2,4. Países aqui, Mali, 5,9, Afeganistão, 4,4, Colômbia, 1,8 e Uganda, 5,5. O crescimento natural da população brasileira, por exemplo, crescimento vegetativo, a taxa de natalidade menos mortalidade gera o crescimento natural da população. No gráfico, nós podemos observar que a taxa de crescimento vegetativo diminuiu. Esse slide nos mostra como que a evolução da população brasileira aumentou o número de habitantes. A taxa de fecundidade, vamos observar esses gráficos. Região Norte, em 1940, as mulheres tinham 7 filhos, em 2010, 2,4. O Sudeste, as mulheres tinham em média 5,69 filhos e agora 1,7. Essa pirâmide etária brasileira de 2010 também é importante para nós estudarmos. Vamos relembrar: pirâmide etária, lado azul, os homens, lado vermelho, as mulheres, e a base da pirâmide são crianças de 0 a 4 anos. O topo da pirâmide são os idosos. Na pirâmide brasileira, nós podemos observar um aumento significativo de idosos. Nesse gráfico, nós podemos observar o aumento da população brasileira por regiões, seguindo Brasil, que está aqui em amarelo,
Sudeste em verde, Nordeste em cinza, o Sul em laranja, Norte em azul e Centro-Oeste em vermelho. Nessa sequência, nós temos as regiões com maior número de habitantes para aquelas com menor número de habitantes. Neste mapa, nós podemos observar a taxa média anual do crescimento da população urbana de 2005 a 2010. Podemos observar que a América do Norte, a taxa de urbanização é elevada, enquanto vários países africanos, a taxa de urbanização é baixa. Essa imagem nos faz refletir de todas as nações do planeta Terra, cada uma com sua cultura, sua língua, sua religião e respeito mútuo entre as nações e as pessoas. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são indicadores demográficos realizados por meio de cálculo. A taxa de natalidade representa o número de pessoas nascidas vivas. A taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. Podemos observar que a expectativa das pessoas está melhorando. Mas por que estão melhorando? Primeiro, o desenvolvimento da medicina, vacinas, remédios. Também podemos destacar a infraestrutura urbana, que promoveram melhorias na qualidade de vida das pessoas, resultando também numa maior expectativa de vida. Nós temos que pensar como é importante esses dados estatísticos, o estudo demográfico desses indicadores, porque os resultados obtidos, eles vão auxiliar na compreensão da dinâmica populacional em um determinado lugar, demonstrando aí o seu crescimento ou o seu declínio. Taxas de natalidade. O que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Exclui-se nesse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Esse indicador ele representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. O cálculo é feito a cada 1.000 habitantes e o resultado é dado em número por 1.000. Aqui nós iremos agora estudar um pouquinho sobre a taxa de natalidade dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Como será? Será que são iguais ou não? Vamos pensar um pouquinho? Muito bem, os países desenvolvidos, a taxa de natalidade apresenta estável, em declínio ou muitas vezes até reduzida. Políticas públicas voltadas à saúde e à educação atendem a população de maneira eficiente. As famílias costumam ser planejadas. As mulheres encontram-se cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tardando casamentos e filhos. O acesso à saúde, medicamentos e métodos contraceptivos é uma realidade social. Os países subdesenvolvidos, a taxa de natalidade é elevada em decorrência dos problemas sociais vividos nesses países. As políticas públicas, muitas vezes, referentes à saúde, educação e oportunidades de emprego, são muitas vezes ineficientes.
Boa parte da população vive em situação de pobreza. Faltam recursos básicos para viver e a qualidade de vida às vezes é baixa. Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. O resultado obtido por meio do cálculo é dado também em permilagem, número por mil. Taxa de mortalidade infantil. O Brasil está em declínio. Olhem bem, em cada 1.000 nascidos no Brasil, nós temos 22 óbitos, comparando Afeganistão, que em cada 1.000 nascidos, há 154 óbitos. Por exemplo, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, 3 mortes para cada 1.000 nascidos. Nós podemos observar que as nações pobres, a taxa de mortalidade infantil é mais elevada. Mas por que isso acontece? Falta de assistência médica para as grávidas, deficiência na assistência hospitalar aos recém-nascidos, ausência de saneamento básico, onde há o que? Uma contaminação de alimentos e água, gerando doenças. E uma das principais consequências deste processo é desnutrição, justamente pela pobreza das famílias. Neste mapa, nós podemos observar a distribuição mundial da taxa de mortalidade infantil. América do Norte e Rússia, podemos observar que as taxas de mortalidade infantil são baixas, como também podemos destacar aqui a Austrália, onde países africanos e países do Oriente Médio, a taxa de mortalidade infantil é elevada. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a taxa de mortalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A taxa de mortalidade nos países desenvolvidos é baixa. A boa qualidade de vida e a expectativa de vida fazem parte da realidade da população desses países. A população tem acesso a programas de saúde, medicamentos, vacinas, saneamento básico adequado e programas educacionais públicos fazem parte da realidade social desses países. Podemos lembrar que a expectativa de vida é o quê? Esperança de vida ao nascer. Consiste na estimativa do número de anos que se espera que o indivíduo possa viver. Vamos pensar na expectativa de vida de alguns países desenvolvidos? Japão, 86,3 anos. Mônaco, 85 anos. França, 84,5 anos. Austrália, 83,9 anos. E os países subdesenvolvidos? A taxa de mortalidade é elevada. As políticas públicas voltadas à saúde são ineficientes e o saneamento básico não é adequado. Muitas pessoas vivem em situação de miséria, subnutrição e imersas em meio a doenças e violências. Taxa de mortalidade, distribuição da taxa de mortalidade.
é mais baixa na América do Norte e do Sul, na Europa e na Oceania. É mais elevada no continente africano e em alguns países asiáticos. Transição demográfica é uma premissa social elaborada pelo demógrafo estadunidense Frank Noster na primeira metade do século XX, para refutar por meio de números e dados a teoria populacional malthusiana que afirmava que o crescimento demográfico ocorreria em ritmo exponencial. Na concepção da transição demográfica, verifica-se que, na verdade, existe uma tendência em que a população de diferentes lugares crescem conforme ciclos que se intensificam e depois se reduzem sobre as mais diversas razões. A transição demográfica consiste nas mudanças que se dão no perfil, no crescimento da população e na sua distribuição etária. Transição demográfica. A teoria da transição demográfica afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica ou crescimento populacional muito elevado. Quando esse fenômeno ocorre, postula-se que a tendência por parte dos diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações nas taxas de natalidade e mortalidade. O principal efeito da transição demográfica, nesse sentido, seria o processo de envelhecimento populacional. A transição demográfica, ela acompanha a passagem da população rural para urbana. É um processo que se desenvolve em 3 fases. Cada uma delas apresenta características específicas por causa da variação das taxas de natalidade e mortalidade. Na fase 1, a transição demográfica, a taxa de mortalidade é elevada, mas a taxa de natalidade também é elevada. O crescimento vegetativo torna-se muito grande, acima de 2% ao ano. Na fase 2, a taxa de natalidade começa a cair, causando a diminuição gradual do crescimento vegetativo. E a taxa de mortalidade mantém-se estável ou apresenta pequena diminuição. A maioria da população torna-se urbana, o que influi na queda de fecundidade. O Brasil está nessa transição demográfica na fase 2 atualmente. Na fase 3, as taxas de natalidade e mortalidade ficam muito baixas e quase se anulam. O crescimento vegetativo torna-se bastante baixo, ou muitas vezes pode ficar até negativo, pois a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. Nesse sentido, a população pode até diminuir. É o caso de muitos países desenvolvidos europeus. Aqui nós podemos observar com maior clareza a transição demográfica. Taxa por habitantes, a fase 1, pré-transição, fase 2, aceleração demográfica, fase 3, a deceleração demográfica e a fase 4, a estabilização da população. A fase 1, a taxa de mortalidade cai e o número de jovens aumenta.
há um grande crescimento vegetativo. A fase 2, a taxa de natalidade cai e diminui gradualmente as taxas de crescimento vegetativo. A fase 3, as taxas de natalidade e mortalidade praticamente se anulam. O crescimento vegetativo é baixo e às vezes até negativo. O Brasil está na segunda fase. Sua população urbana é de 84% e a faixa de idade adulta vem tornando cada vez mais numerosa. Neste mapa, nós podemos observar os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do XXI, principais regiões de destino dos imigrantes, principais regiões de saída dos imigrantes e principais fluxos. Vai ser a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado da aula, tá? Essa aula é fundamental, os conceitos geográficos para vocês memorizarem. Recapitulando, nós estudamos a distribuição da população, crescimento populacional, as mulheres no mercado de trabalho, queda nas taxas de natalidade, o porquê dessas quedas, envelhecimento global. Nós estudamos também taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e mortalidade infantil. E eu gostaria de finalizar com vocês o porquê, o motivo do crescimento da população mundial. Por quê que a população mundial está crescendo? Primeiro, você tem que memorizar que as taxas de mortalidade diminuiu, está em queda com o avanço da medicina. E as taxas de fecundidade, apesar que alguns países é baixa, né? Mas muitos países a taxa de fecundidade é elevada. Falta planejamento familiar, falta uso de contraceptivos. Mas nós iremos relembrar todos esses conceitos. Um grande abraço, obrigada, até mais!